Eu vou te fazer um convite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Já fez inscrição no canal do YouTube da TVT? Rede TVT barra YouTube barra Rede TVT. Vai lá, faz inscrição. Já é inscrito? Leva o convite para um conhecido seu, para o seu amigo, vizinho, parente, sobrinho, irmão, irmã, enfim, colega de trabalho. Vai lá, faz a inscrição no canal do YouTube da Rede TVT. Você vai receber notificações e poder acompanhar nossa programação na íntegra. Mas além do nosso canal no YouTube, que você acompanha toda a sua programação na íntegra, você também tem a opção de fazer sua inscrição no canal do YouTube Cortes TVT. Neste Cortes TVT, você acompanha a programação de forma mais condensada. Por exemplo, o Revista Brasil TVT. Não quer ver todo o Revista Brasil TVT? Apenas uma entrevista? Vai lá no Cortes TVT no YouTube, que você acompanha aquela entrevista que você se identifica melhor ou que você quer ver especificamente. Portanto, youtube.com/RedeTVT ou youtube.com/Cortes TVT. Agora a gente vai falar sobre o ato do 11 de agosto. Organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito já conta com mais de 300 mil adesões. O documento é uma resposta aos discursos autoritários de Jair Bolsonaro, nos quais contesta a lisura do processo eleitoral e ameaça não aceitar o resultado das urnas eletrônicas. E para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Oscar Vilhena, que é professor de Direito e membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Boa noite, professor Oscar Vilhena. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Professor, vamos falar um pouco sobre este evento marcado para o 11 de agosto. Evento esse que tem um papel muito importante, sobretudo esse atual momento que a gente vem convivendo com ataques à democracia e ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Queria que o senhor trouxesse para a gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, expectativas para esse evento do 11 de agosto. Bom, de fato são dois grandes eventos que estão sendo organizados para esse 11 de agosto, né? Um primeiro deles, magnífico, que surgiu espontaneamente de ex-alunos da Escola de Direito do Largo São Francisco, tá? E rapidamente obteve um número fantástico de adesões, não só de pessoas do meio jurídico, mas também de pessoas do meio artístico, de cidadãos em geral, tá? É uma coisa muito impressionante porque ele surge de um ato que ocorreu em 1977, que foi a divulgação da Carta aos Brasileiros, né, lida por Godofredo da Silva Telles, no dia 8 de agosto, naquele momento, e que ali se encontram as sementes para o próprio processo de redemocratização brasileira, para a ideia da Constituição, né, das eleições diretas. Então, é muito simbólico que tantos anos depois os alunos tenham se sentido obrigados a reviver esse momento, a reatar os laços com a democracia, né? Então esse é um ato que vai acontecer às 11h30 da manhã no pátio ali do Largo São Francisco e onde terão não só a leitura do manifesto, mas também a presença inclusive daqueles que estiveram em 77 assinando esse ato, como os ex-ministros Zé Carlos Dias, José Gregóri e tantos outros, né? E aí há um segundo movimento, e que também me parece bastante relevante, que é um movimento que articula entidades que não têm estado tradicionalmente, vamos dizer, na vigilância da democracia e das violações a direitos, né? Mas que, dada a gravidade dos ataques perpetrados pelo governo Bolsonaro contra as instituições, especialmente as urnas e o Tribunal Superior Eleitoral, assim como o Supremo Tribunal Federal, né, resolveram se manifestar, né? Então é impressionante que nós tenhamos conseguido criar uma reação, né, por parte, ou testemunhar uma reação por parte da Fiesp, da FEBRABAN, da FEComércio, tá? E também, inclusive, de entidades do agro, tá? Agora, mais interessante ainda
é que essa manifestação recebeu a adesão de ninguém menos que as centrais sindicais, unanimemente. Ontem aderiram a esse ato centrais sindicais que representam 60 milhões de trabalhadores, além de organizações da sociedade civil. Então, isso cria um canal novo de diálogo em torno da democracia no Brasil, o que certamente irá colocar limites muito claros a aventuras em desconformidade com o Estado de Direito. Uhum. Eu gostaria de ouvir o senhor agora sobre a postura do atual presidente Bolsonaro quanto a essa carta. A atitude dele foi de ironizar, de fazer chacota de uma ação tão importante, né, como o senhor está nos colocando, de tanta pluralidade, como você bem colocou, a assinatura foi feita por diversos setores da sociedade. Qual a sua avaliação dessa postura que o presidente teve? Olha, o presidente também desprezou a pandemia, né? E nós vimos as consequências que essa irresponsabilidade teve, né? O presidente tem a tendência de não, vamos dizer, ter uma ligação com a realidade muito grande, né? O que está se demonstrando com esses atos é que a sociedade brasileira, que as forças, vamos dizer, cívicas da sociedade brasileira, mas também as forças econômicas, os trabalhadores, não estão satisfeitos, e mais do que isso, não tolerarão qualquer tipo de investida contra a democracia. E o presidente busca, vamos dizer, negar esta realidade. A realidade é que as forças vivas da sociedade brasileira fizeram um compromisso e estão expressando um compromisso forte com a democracia, compromisso que ele não tem e que não aceitarão uma postura desleal, como aquela que ele teve ao menosprezar a integridade das urnas eletrônicas frente a embaixadores estrangeiros, uma postura absolutamente incompatível com a investidura do cargo que tem de chefe de Estado, né? Então, eu acho que o presidente está em negação e desespero, né? O que significa que provavelmente ele vai ainda buscar criar desestabilização, né? Mas essa se torna cada vez mais difícil. É importante salientar que nós tivemos não só a manifestação do Departamento de Estado americano sobre a confiança nas urnas brasileiras, mas também agora, nessa semana, os próprios ministros de defesa do hemisfério manifestando o compromisso com a democracia. Então não há espaço, essa é a questão que foi colocada e ficou confirmada essa semana. O espaço da desestabilização ficou reduzidíssimo. Professor Oscar Vilhena, quando falado da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, o seu site teve uma adesão muito rápida. Em pouco mais de 2, 3 dias, mais de 300 mil adesões. E a tendência é que chegue muito mais esse número. Professor, isso é uma resposta de imediato da sociedade contra todos esses ataques que vem sendo proferidos pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, à democracia, quanto ao processo eleitoral? A tendência é que mais pessoas da sociedade civil, como a minha colega aqui, Ana Rosa, falou, da pluralidade, da diversidade de quem está aderindo à adesão desta carta, que ela chegue num número muito maior no 11 de agosto, quando ela vai ser lida e defendida oficialmente. E mais, lembrando, criou-se uma versão da carta também em inglês. É isso mesmo, não é, professor? Então, sem dúvida nenhuma, esse número deve escalar, tá? E como você bem lembra, o importante não é simplesmente a questão matemática, mas a questão da pluralidade, os setores que estão endossando aquilo que está escrito na carta, que é nada mais do que o compromisso profundo, inarredável com as estruturas do Estado Democrático de Direito. Tá? Então, nós teremos, em primeiro lugar, um número muito expressivo, um número cada vez maior, mas, sobretudo, uma
qualidade que é a pluralidade, que rompe com um ciclo de polarização que desgastou muito a nossa democracia. As pessoas poderão continuar discordando sobre tudo, mas sobre a democracia elas são capazes de convergir. Eu acho que isso é o novo desse momento, essa nova aliança que se faz em torno das premissas da democracia, independentemente da minha posição política, se eu sou sindicalista ou se eu sou banqueiro, se eu sou do movimento negro ou se eu sou católico. É irrelevante. Todos nós estamos dispostos a jogar o jogo democrático para solucionar as nossas disputas pela via democrática. Então, isso é o que nós ganhamos nesta semana e que me parece indispensável. Professor, sobretudo também no que diz respeito à civilidade, ao respeito com o próximo, como o senhor bem colocou, das divergências de opiniões, mas que elas não podem ser pautadas simplesmente por brigas e por ódio, por violência. Eu posso muito bem discutir com a minha colega Ana Rosa Carrara, com o senhor especificamente, sobre qualquer tema, com visões distintas, sem que isso prejudique, sem que isso leve a atos violentos, não é, professor? Sem dúvida, a essência do Estado de Direito é tratar a todos com igual respeito e consideração. E a democracia é articular pessoas que tenham visões distintas a solucionar de modo civilizado e pacífico estas distinções. É para isso que nós temos a democracia. Não é porque todos pensamos igual. Nós precisamos da democracia exatamente porque pensamos diferente. Agora, temos que ter certos acordos básicos a respeito do próprio processo democrático. E isto que o presidente Bolsonaro coloca em xeque. Quer dizer, quando ele desacredita as urnas, quando ele ataca os direitos, quando ele ataca as minorias, ele está colocando em risco aquilo que é a própria base da nossa convivência. Uhum. Professor, o senhor já mencionou a carta de 77, de 45 anos atrás, que levou essa carta agora, né, um paralelo do que tem sido a realização dessa carta agora aos brasileiros e às brasileiras. E naquele momento se vivia uma ditadura militar, vindo de um golpe e uma gravidade política de um corte do Estado Democrático de Direito bastante contundente. A gente pode fazer uma analogia de que essa carta antecipa a gravidade extrema de um cessar de direitos da população brasileira, para que não ocorra o que ocorreu, por exemplo, no período da ditadura de 64 a 85, levado a pessoas a serem torturadas e até assassinadas por conta de pedir o mínimo, que é a participação, que é o poder de escolha, que é ter o direito de ser cidadão. Então, essa carta agora de 2022 vem como um alerta da possibilidade de gravidade que viria a seguir se mantivéssemos Bolsonaro? Veja, nós temos uma situação, felizmente, muito melhor hoje do que nós tínhamos em 77. Nós vivíamos ali um regime de exceção, né? Nós tínhamos uma Constituição que não havia sido feita pela população, nós tínhamos um Congresso cerceado, nós tínhamos um Supremo Tribunal Federal com nomeações de ministros feitos pelos militares, e o que se buscava era a abertura, tá? E as entidades da sociedade civil iniciavam as suas pressões para buscar a anistia, para buscar a retomada do direito ao voto para presidente e a reconstitucionalização do país, né? Então, era um momento ainda de regime autoritário, né? O que nós temos agora é uma situação, vamos dizer, ameaçadora, mas muito distinta, porque nós vivemos uma democracia em que montamos a nossa própria Constituição para nos autogovernar. E, infelizmente, tivemos a ascensão ao centro do poder de uma figura autoritária. Agora, a figura autoritária não se confunde com o regime. A figura autoritária ataca o regime. O regime se defende, em alguma medida. A sociedade se defende, a sociedade
se manifesta. E o que nós temos visto, sem dúvida nenhuma, é alguma erosão. Não há dúvida de que houve uma degradação do ambiente democrático brasileiro. Mas nós não podemos jogar o bebê com a água do banho. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista de que não existiria se não houvesse democracia. E esse é o espaço que nós temos que ocupar para mantê-la. Tá? Então, a resistência é algo que deve ser exercido com grande energia nesse momento. Porque, sim, há riscos, e essas cartas indicam esses riscos, mas também indicam uma sociedade vibrante, uma sociedade corajosa, uma sociedade resiliente, uma sociedade que não abrirá mão dos seus direitos fundamentais de exercício democrático e de direitos relativos às outras esferas relevantes das nossas vidas. Então, eu acho que sim, indica, mas eu não gosto de me dar por derrotado. Eu acho que nós estamos aqui num processo de resistência democrática que é extremamente saudável e certamente permitirá que no novo ciclo da política brasileira nós encaremos com grande, vamos dizer, força a necessidade de fazer as reformas que precisam ser feitas para que a desigualdade possa ser reduzida, para que a educação possa ser de melhor qualidade, para que a saúde, de fato, seja universalizada. Então, me parece um momento rico que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Professor, então só para deixar nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual antenados com o que vai acontecer no 11 de agosto. Além da leitura dessa carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, também será lido o manifesto, aquele manifesto da FEBRABAN e da Fiesp, é isso mesmo, professor? Veja, o manifesto não é da FEBRABAN e da Fiesp. Então, é um manifesto que, vou repetir, que junta as 11 centrais sindicais, a FEBRABAN, a Fiesp e uma centena de instituições, tá? A Universidade de São Paulo e tantas outras. Né? Então, na realidade, serão feitas a leitura às 10 horas da manhã no Salão Nobre deste manifesto das entidades, né? Que tem um teor muito parecido com a Carta aos Brasileiros, que será lida às 11h30 da manhã no pátio da faculdade pelos ex-alunos. Tá? Então, são dois movimentos convergentes que têm as suas distinções, quer dizer, um é um movimento de indivíduos, de cidadãos, magnificamente espontâneo, né? E o outro é um movimento, vamos dizer, claramente de dissuasão daqueles que ousam se aventurar a buscar desestabilizar a democracia brasileira. Perfeito. Perfeito. E é isso, né? Dia 11, então, uma representação da pluralidade das entidades, representações e pessoas que estão resistindo e pela garantia do Estado de Direito, né? Conversamos com Oscar Vilhena, que é professor de Direito e membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Abraço. Abraço. Professor.